Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, a mais um culto. Para mim é sempre uma honra poder falar com vocês, uma igreja tão querida, tão amada. Estamos distantes, um dos outros, mas estamos juntos, conectados, não somente via internet, mas conectados com Cristo. Amém? Eu quero mandar o meu abraço a todos vocês, abraço também da minha esposa Camila, dos meus filhos Benjamin e Theo. E como alguns de vocês já sabem, estamos aqui no Sul, onde ainda o pico da pandemia não é tão grande, mas muitos estão se cuidando, obedecendo todas as restrições que é pedida, E é isso aí, meus irmãos. A gente também acompanha como está aí o estado do Rio de Janeiro e vamos se cuidar, Sabemos que é apenas uma fase e onde infelizmente não está sendo fácil, para muitos, mas a gente sabe de uma coisa: depois da tempestade vem a bonança, na verdade. Então que continuemos firmes e conectados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aguentem firmes, tudo isso vai passar, E um forte abraço aí a todos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém? Um forte abraço, fiquem na paz. Olá, querido, a paz de Cristo. Estamos mais uma vez aqui nesse culto para adorarmos a Deus. Você aí na sua casa, eu aqui, e juntos nós estamos dando todo o louvor que o nosso Senhor merece. Eu tenho alguns avisos para passar. Irmãos, nós aos domingos pela manhã nós mudamos o horário do culto para as 18 horas, porque nós estamos recebendo alimentos aqui na parte da manhã, uma equipe pequena de irmãos, e a ideia é receber alimentos e repassar para as pessoas que estão precisando. Então eu fiz uma visita essa última semana e uma família, um senhor de 62 e uma senhora de 64 anos, que estavam sem comida há 4 dias 4 dias sem alimento dentro de casa, e a única refeição que eles tinham feito nesses últimos 4 dias foi um sanduíche que um vizinho deu para eles. Então é muito importante nós que temos um pouco mais nesse momento nos juntarmos para ajudarmos essas pessoas. Então nós contamos com a sua colaboração, porque tem muita gente passando necessidade nesse momento, tá certo? Então aos domingos pela manhã você pode passar de carro aqui, deixar a sua contribuição e nós vamos receber, tá certo? Vamos empacotar os alimentos e entregar para as famílias necessitadas. Essa semana também, ontem, uma pessoa entrou em contato comigo de Campo Grande pedindo ajuda porque está sem comida. Um casal com um filhinho de 7 meses, estão sem comida em casa. Então é papel da igreja ajudar nesse momento. Então contamos com a sua colaboração, certo? Também a partir das 9 horas, aos domingos aqui, nós temos uma psicóloga que está recebendo pessoas para poder falar, pessoas que querem desabafar, pessoas que querem conversar, receber uma consulta realmente, e é de forma gratuita. Então se você conhece alguém, se você precisa conversar com o psicólogo, por favor, mande uma mensagem para a gente, nós vamos agendar uma consulta para você, tá certo? Hoje o tema da mensagem é a cura para as feridas do coração. A cura para as feridas do coração. Lá em Salmo 147, versículo 3, fala assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus, Ele quer cuidar das nossas feridas, Ele quer curar as nossas feridas. E no momento como esse de pandemia, se nós não tivermos as feridas do coração saradas por Deus, curadas por Deus, nós teremos mais dificuldades para passar por esses momentos difíceis. Então é importante nesse momento nós entregarmos para Deus as nossas feridas, nós mostrarmos para Deus onde estão as nossas feridas, para que nós possamos passar com tranquilidade. Eu vi uma frase do Mike Wells, um pregador famoso, que fala assim: não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então o Senhor quer curar as nossas vidas.
De repente o que você quer ouvir é sobre a cura do coronavírus, mas nesse momento, uma coisa que é muito importante ser curada são as feridas do seu coração, do meu coração. Então vamos apresentar para Deus nessa noite, para que Ele possa realmente curar as feridas dos nossos corações. Então tem alguns pontos aqui para a gente pensar. Então, para que a sua cura emocional aconteça, primeira coisa, abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração. A Bíblia fala lá em Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Note que a Bíblia fala que o Senhor está à porta e bate. Ele não abre a porta, Ele não entra de qualquer forma, Ele bate. Nós precisamos abrir o nosso coração para o nosso Senhor. Precisamos falar para Ele, mostrar para Ele: é por aqui, entra por aqui, senta aqui. Nós temos que mostrar o caminho para Ele. Ele não é mal educado, Ele bate a porta, Ele quer ver o nosso convite. Então que você possa convidar Jesus hoje para a sua vida, para o seu coração, para que Ele possa realmente curar, transformar a sua vida. Eu aprendi, irmãos, que insanidade é você fazer as mesmas coisas almejando um resultado diferente. Insanidade é isso, você fazer as mesmas coisas almejando um resultado diferente. De repente o que nós temos feito nas nossas vidas é isso, fazendo sempre as mesmas coisas, nós queremos um resultado diferente. Não tem como. Se você quer resultado diferente, você tem que mudar a forma de fazer as coisas. Você tem que fazer diferente. Então mude o seu jeito. Será que você tem abrido o seu coração para Jesus, falado sobre os seus problemas, sobre as suas dores, sobre as suas feridas? Ou você quer que o milagre aconteça por acaso, do nada? Não, a Bíblia fala que nós temos que falar para Ele, temos que mostrar para Ele. Como você tem saído como um filho, como um irmão, como cônjuge, como pai, como mãe, como avó, como profissional, como estudante, como cidadão? Como você é? Quem você é? Eu já ouvi a frase que fala o seguinte: faça da coisa principal a coisa principal. O autor do best-seller Uma Vida com Propósito, Rick Warren, ele fala o seguinte: tudo começa com Deus. Você não é o foco. O propósito da vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior do que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos ou ambições. Se você quiser saber o porquê foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Amém. Nós nascemos com um propósito. Então não é ter a família mais estruturada, não é ter os nossos sonhos realizados, mas é servir a Deus, é ter relacionamento com Deus, é ter contato com Deus, é aprender mais de Deus. Esse é o principal da nossa vida. Então se você quer realmente um coração sarado, um coração curado, você tem que entender que a primeira coisa é ter um relacionamento saudável com Deus, um relacionamento sincero com Deus. Quando você abre o seu coração para Jesus, você recebe perdão, você recebe reconexão com os céus e recebe a cura para as feridas do seu coração. Então hoje é dia de abrir os nossos corações para Cristo. As pessoas sofrem mais por não ter sentido na vida do que por não possuir coisas na vida. Entenda isso. As pessoas sofrem mais por não ter sentido na vida do que não ter coisas na vida. Outro ponto para a gente pensar, para que a cura emocional aconteça: diga o seu problema. Diga o seu problema. Lá em João 16, 24, fala assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe qual é o problema? Nós pedimos coisas que não vão fazer bem para a gente. Nós não pedimos certo. A verdade é, se você tiver um relacionamento com Deus, você vai saber o que pedir para Deus.
E Deus vai te atender. Deus vai te atender. Porque nós que fomos batizados nas águas, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai mostrar para a gente o que pedir, a coisa certa para Deus. Jairo, você vai ver na Bíblia isso, foi um homem importante na sociedade, no contexto de Jesus. Ele estava com sua filha quase morta, e ele faz uma súplica com intensidade, pede ajuda de Jesus. Olha lá em Marcos 5:23, ele fala assim: e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, minha filhinha está morrendo. Jairo tinha um problema, ele estava com seu coração ferido, e ele mostra para Jesus qual é a ferida específica naquele momento. A filha dele, a filhinha dele está morrendo. E eu posso imaginar esse homem importante, chorando diante de Jesus: minha filhinha está morrendo. Ele fala para Jesus qual é o problema dele naquele momento. Você realmente já compartilhou o seu problema com Jesus? Já falou qual é o seu problema para ele? Só Jesus pode atrair a atmosfera do céu sobre sua vida, trazendo toda a cura que você precisa. Só Ele pode fazer isso. Se Jairo não falasse para Jesus, o que ia acontecer? Nada, não ia acontecer nada. A filha dele morreria. Mas por ele ter falado para Jesus, um milagre sobrenatural acontece. Jesus traz a menina de volta à vida. Então que eu e você nessa noite possamos falar para Deus qual é o nosso problema de fato, de verdade. Qual é o nosso problema? E Deus pode mudar a situação, tá bom? João 3,36 fala assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida. Entenda isso. Eu só vou ter vida de verdade, vida abundante, vida com V maiúsculo, se eu realmente receber o Filho, Jesus Cristo, na minha vida. E a Bíblia, o Novo Testamento, vai colocar Jesus como principal. É dele que nós precisamos. Você não precisa de A, de B, de C, de D, do alfabeto todo. Você precisa de Jesus. É Ele que vai te ajudar, é só Ele que pode te ajudar. Não busque outros intermediários, é só Jesus que pode mudar a nossa situação, é só Ele que pode mudar a nossa vida. João 5,54 fala assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém, amém. Outra passagem, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A Bíblia está falando aqui, que é mais clareza do que essa. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, não tem outro. Isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus falando que só um pode resolver o nosso problema, que é Jesus. Então não procure em outro lugar, não procure em outra pessoa, só Jesus pode mudar a nossa situação, só Ele pode curar as feridas dos nossos corações. A cruz de Cristo é a porta para o céu, céu futuro e céu presente. Então que em nome de Jesus você possa falar para Ele, já a partir desse momento, qual é a sua dor, qual é a sua ferida, e Ele poderá mudar. Outro ponto para a gente pensar: vença o seu desânimo. Vença o seu desânimo. Então, se você quer que o Senhor cure as feridas do seu coração, vença o desânimo. Lá em Provérbios 17, versículo 22, diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Gente, precisamos vencer o nosso desânimo. Em momentos como esse de pandemia, é muito comum ficarmos desanimados, desorientados. Se você quer vencer, você primeiro precisa vencer o desânimo que está na sua vida, porque o Senhor está com a gente. A promessa, nós temos falado isso aqui algumas semanas, é a promessa de Jesus que Ele estará com a gente até o fim dos tempos. Ele está com a gente. Então vença o seu desânimo. Olha essa promessa maravilhosa de Isaías 40, versículo 28 a 31, receba ela no seu coração nessa noite. Fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar?
O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, gente? Eu quero essa promessa para a minha vida. Se você quer que aconteça isso, você precisa confiar no Senhor, precisa ter relacionamento com Deus, precisa convidá-lo realmente para tratar as feridas do nosso coração. Quem disse para você que não tem mais jeito? Quais vozes você tem ouvido? Compreenda que há forças espirituais tentando entristecer você, tentando tirar a sua paz, tentando tirar a sua alegria. Mas Jesus é a nossa perfeita alegria. Jesus é o remédio que nós precisamos. Jesus é a solução para as nossas vidas. João 15, versículo 11 fala assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Querido, que você possa meditar nas palavras de Jesus nesse momento de pandemia, que você possa ler mais a palavra de Deus nesse momento, meditar mais no que o Senhor tem falado. Leia a Bíblia, sabe? Leia a Bíblia. Não estou falando para você ficar aí, procurar no YouTube pregações, ouvir pregações, mas você mesmo ter o seu contato com a palavra. Você lê a Bíblia Sagrada. Vai lá nos evangelhos. Marcos, por exemplo, é um evangelho muito bom, é um dos mais curtos. Você vai ler e você vai ter contato com as palavras de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Leia a palavra, tenha contato com a palavra, porque ele está dizendo aqui: eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Quando eu entendo, quando eu compreendo a palavra de Jesus, eu tenho alegria no meu coração. Eu tenho alegria no meu coração. Eu consigo vencer o desânimo que muitas das vezes a vida traz para mim. Então, que você, em nome de Jesus, tenha mais contato com a palavra. Eu não sei ler a palavra, como é que lê? Entre em contato com a gente marca um estudo bíblico virtual com você, e a gente ajuda a ler a palavra. E você vai ver que esse aqui é um dos melhores remédios que nós temos para as nossas vidas. Outra coisa, para você vencer realmente, o desânimo, para você ter a cura das feridas do coração, caminhe com pessoas de fé. Caminhe com pessoas de fé. Diz lá em Tiago 5,16: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E parafraseando esse texto, ficaria mais ou menos assim: portanto, expresse suas dores, suas incertezas e desconfortos para alguém de fé. Receba a oração desta pessoa e seja curada. A oração de uma pessoa que tem sua fé em Jesus Cristo de Nazaré é poderosa, traz bons e grandes resultados. Amém, amém. Faça isso, confessar os seus pecados uns para os outros. É importante você caminhar com pessoas de fé, pessoas que vão poder te abençoar, pessoas que vão poder fazer você crescer espiritualmente. Então faça isso, confesse seus pecados uns para os outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz, traz bons e grandes resultados em nossas vidas, irmãos. Os bons relacionamentos nos promovem. Que você tenha relacionamentos que faz você crescer, que faz você ter vida de verdade, e não que coloca você para baixo. Se você avaliar a sua rede de relacionamentos, você vai chegar à conclusão que tem alguns deles que não é saudável para você, que não faz bem para você. Então que Deus te dê sabedoria para você investir mais tempo nos relacionamentos que traz vida, e vida de verdade para você. Não basta ficar longe das pessoas que lhes colocam para baixo. Você deve estar junto das pessoas que puxam você para o céu. Amém?
John Maxwell, ele fala o seguinte: é um número muito pequeno para se alcançar grandes resultados. Sozinho não dá. Você precisa de alguém. Se você quer ser abençoado, se você quer chegar no céu, sozinho você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você precisa de alguém. A Bíblia fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Jesus falando. Por que 2 ou 3? Porque nós precisamos andar em comunidade. Sozinho não. Não tem como sozinho. Eu sou a igreja do Senhor sozinho na minha casa. Não é não. Não é não. É mentira, não é não. Sozinho não dá. Não dá. Você precisa de ajuda, precisa de pessoas de Deus para ajudar na sua caminhada com Cristo. Amém? Outro ponto: acredite que Jesus ainda realiza milagres. Acredite que Jesus ainda realiza milagres. Lá em Hebreus 13, versículo 8, fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, amém. Então, quando eu leio a palavra de Deus e vejo Jesus fazendo milagres, Ele continua sendo o mesmo hoje e vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Lá em Isaías 64, versículo 4, a palavra fala assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Uau! Deus está trabalhando, meus irmãos. Deus está trabalhando. De novo, eu não entendo o motivo dessa pandemia, dessa doença terrível, mas uma coisa eu entendo: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está agindo nos corações. De repente muitas pessoas estavam precisando agora se chegar mais perto de Deus, e essa pandemia fez a nossa vida parar, e nós olharmos mais para o céu, nós olharmos mais para Jesus. Vemos que nós não somos capazes de cuidar da nossa própria vida. Não somos capazes. Não somos capazes, dependemos de um poder superior, dependemos de alguém maior do que a gente, que é Jesus, que pode curar, pode salvar nossas vidas. Se Jesus pode conter grandes tempestades, como Ele fez na Bíblia, com certeza Ele pode acalmar nossos tsunamis interiores. Ele pode curar as feridas dos nossos corações. Mateus 8, versículo 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27 fala assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você quer começar a andar com Jesus? Que tal começar nessa noite? Ele não quer só estar ao seu lado, Ele não quer apenas ficar ao seu lado, Ele quer estar dentro do seu coração. Ele quer estar dentro do nosso coração, cuidando da gente, dando segurança para a gente. Jesus estava com os discípulos no mesmo barco, mas parece que não estava no coração deles, porque quando veio a tempestade, todo mundo ficou cheio de medo, ficou amedrontado. Querido, Jesus não quer ficar só do seu lado. Jesus não quer ficar apenas na igreja com você, Ele quer morar em você. Nós sempre falamos isso aqui na nossa igreja. A igreja não é esse lugar, a igreja somos nós. Jesus não habita nesse lugar aqui bonito, Jesus habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então é para Ele morar realmente e ajudar nossas vidas. É isso que Ele quer fazer. E nós, é dessa forma que Ele quer trabalhar. Ele quer estar dentro do nosso coração. Quando entra em um coração, Ele limpa, Ele cura, Ele oferece direção, Ele oferece destino para as nossas vidas. Então o que você deve fazer para começar esse processo? Romanos 10, versículo 9 a 11, vai fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Hoje é dia, querido, hoje é dia de você falar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que você precisa dele, e somente dele, na sua vida. Hoje é dia de falar isso. Lá em Marcos também vai falar, no final de Marcos vai falar que nós precisamos crer em Jesus, e ele vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós precisamos entregar nossa vida para ele, e quando nós entregamos nossa vida através do batismo, nós estamos dizendo para Jesus: olha, é só o Senhor é o único caminho, só com o Senhor que vai funcionar a minha vida. É isso que nós dizemos para Jesus quando entregamos nossa vida através do batismo. Hoje você pode começar um processo infalível de cura para as feridas do seu coração. Quer tratar o seu coração? Então consulte e seja tratado pelo maior cardiologista de todos os tempos, que é Jesus Cristo de Nazaré. Querido, nosso maior problema não é o coronavírus, mas sim o nosso coração. São as feridas, são as decepções que ficam aqui. Que nessa noite você possa entender isso, e você possa falar para Jesus quais são as suas decepções, quais são as suas feridas, e eu tenho certeza que Ele vai tratar e curar o seu coração. Jeremias 17:14, eu quero fechar com essa passagem, diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Tu és aquele quem eu louvo. Que você nessa noite possa realmente confirmar se você é uma pessoa salva ou não em Jesus Cristo. Você já entregou a sua vida para Ele? Já foi batizado? Porque o batismo na Bíblia é a ação que eu tomo dizendo que eu realmente confio em Jesus. Entenda, na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, o Novo Testamento, quando as pessoas aceitavam Jesus, aceitavam a mensagem de Jesus, não era que eles levantavam a mão e diziam: eu aceito Jesus. Não é isso. Até porque não somos nós que temos que aceitar Jesus, Jesus que nos aceita. Mas as pessoas, quando liam a palavra de Deus, alguém estava ensinando para eles, por exemplo, Filipe, estava pregando para o eunuco na carruagem, e ele está pregando para ele, e de repente o eunuco entende a mensagem. Qual é a ação que o eunuco toma? Ele fala: olha, a água ali que me impede de ser batizado. E eles descem da carruagem, entram naquele lago, e o eunuco é batizado. Então o batismo é a ação que eu tomo dizendo que eu confio de fato em Jesus. Você já foi batizado? Já teve a certeza da sua salvação? Hoje de repente é uma noite de reconciliação. De repente você está afastado de Deus, e é dia de se achegar para Deus, dia de pedir perdão, é dia de falar: Senhor, agora eu estou voltando para o Senhor. De repente é isso que você precisa nessa noite. Então o que você precisa? Tome logo esse passo e se aproxime de Jesus. Mostre seu coração para Ele, mostre as feridas que você tem aí na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai curar e você será uma nova pessoa. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse tempo. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde nossas vidas, que o Senhor nos proteja dessa doença, Pai, tão horrível que tem assolado a nossa nação, assolado aqui o nosso estado. Pai amado, que o Senhor possa cuidar das autoridades, do prefeito, do governador, do presidente, vereadores, senadores, deputados. Pai amado, dê sabedoria para eles, Pai, para que eles possam tomar decisões certas, corretas, que beneficiem realmente a população, Pai amado. Pai, eu peço que nessa noite, Pai amado, nós possamos reconhecer que os nossos corações têm feridas e precisam realmente do Senhor, precisam da sua cura. Pai, nesse momento eu quero parar de pensar um pouco em cura para o coronavírus e pensar na cura do nosso coração, que é tão importante, Pai, que é tão importante para termos vidas saudáveis, relacionamentos saudáveis com o Senhor. Então nessa noite nós apresentamos os nossos corações, Pai, e pedimos que o Senhor possa curá-lo, Pai. Que nós possamos falar qual é, Pai, a dor que nós temos no nosso coração, quais são as nossas frustrações, quais são as nossas dores.
Eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai curar, e seremos novas pessoas, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. É no seu nome, o nome que está acima de todos os nomes, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Um grande abraço, fique na paz, que Deus te abençoe. Olá, querido, a paz de Cristo. Esse é o momento da nossa oferta ao Senhor. Nosso culto já está acabando, então eu quero ler uma passagem aqui para te incentivar nesse momento. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e 7, e eu vou ler na versão da Mensagem, que é uma versão parafraseada da Bíblia. Então fala assim: lembre-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre, o lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas por coerção. Deus ama o doador que se alegra com a sua doação. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a gente que a oferta ela tem que ser pensada, não pode ser simplesmente no momento, calma aí, não pensei nisso agora não, e o pregador está falando sobre isso, está falando sobre a oferta, e deixa eu dar aqui, e vou puxar. Não, tem que ser algo pensado, algo orado. É um momento espiritual, esse momento da oferta. Então que em nome de Jesus você possa ter essa prática espiritual também na sua vida. De repente você já ora, de repente você já participa da ceia, você já canta louvores a Deus. Você tem ofertado? Você tem esse compromisso de ofertar na casa de Deus? Querido, de novo eu quero repetir aquela frase do nosso amigo Antenor Gonçalves: para o reino crescer, nós precisamos nos envolver. Foi assim que a igreja do primeiro século crescia. As pessoas que iam para a igreja, os irmãos da igreja, eles entendiam que eles eram parte fundamental para que o reino de Deus crescesse, e muitos deles ofertavam e ofertavam cada vez mais, e não tinha um necessitado no meio do povo, porque a igreja assumia o seu compromisso de ofertar, e ofertavam com alegria. Eles separavam seu compromisso, seus dízimos para Deus, e davam com alegria a Deus. Então pense, durante a semana é um tempo de você pensar, de você refletir, e quando chegar no dia de ofertar, que é o domingo, você possa já saber o valor que você vai dar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua oferta nesse momento. Também esse é o momento da ceia do Senhor. Nosso culto está acabando aqui, mas continua aí na sua casa. Você vai tomar a sua ceia, você vai tomar o suco de uva e o pão sem fermento, e vai celebrar a vitória de Jesus naquela cruz. Eu quero ler uma passagem lá de Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que fala assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, crucificação. Estou lendo a ceia e oferta nessa versão da Mensagem, porque a ceia e oferta nós lemos tantas vezes, ouvimos tantas vezes as mesmas passagens, que às vezes a nossa mente já fica desligada. Então quando nós lemos uma versão de uma forma diferente, uma mesma passagem, uma versão diferente, a nossa mente fica antenada. Querido, o que Jesus passou por nós temos que ter o coração sempre grato, sempre grato. Então que nesse momento agora, vai acabar o nosso culto, você possa se juntar aí com seus familiares e agradecer a Deus por tudo que Ele fez naquela cruz por nós. Que Deus abençoe, que você tenha uma excelente ceia, que tenha uma noite abençoada, e que essa pandemia acabe logo, para que possamos voltar a nos reunir como igreja do Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz de Cristo.